E essa lixeirinha aí, Roberta? Ai, que fofa! Quero aprender. Bora lá! Molde da lixeirinha. Como fazer? Então, primeiro você vai pegar uma cartolina e vai cortar um retângulo na medida de 55 de comprimento por 20 de largura. Essa régua tem 55 centímetros de comprimento. Eu vou colocar aqui para a cartolina ficar mais retinha, para vocês poderem acompanhar como eu fiz o molde. Numa das pontas você vai marcar 23 centímetros de altura, daqui para cá. Passa um risco marcando. Na outra ponta, o que você vai fazer? Com auxílio de um pires, você vai vir aqui, ó, ajustar ele aqui entre uma parte e outra, passar um risco, formando um canto. Você vai arredondar esse canto aqui no caso, né? E aqui no outro ladinho também, você vai arredondar aqui. Feito isso, você vai cortar, tirar o excesso do papel aqui e está pronto o molde que nós vamos usar. Feito isso, ele vai ficar desta forma, arredondado numa das pontas e na outra quadradinho. Aonde você passou esse risco, você mediu 23 centímetros, você vai dobrar aqui. Aqui está o molde base da sua lixeirinha. Daí pra frente, seguem as explicações de como você vai utilizá-lo. Você vai desenhar, pegar o molde e desenhá-lo na manta. E vai recortar a manta, deixar no formato da lixeira. Uma vez recortado o molde na manta, você vai cortar o tecido principal por este molde, pelo molde da manta. Então, a manta vai ser sua base do seu trabalho. Agora, você vai recortar o tecido principal por esse molde aqui e o tecido de forro por esse molde também. Então, nós vamos ter três peças: a manta, o tecido principal e o tecido que você escolher para forro. No caso, eu vou escolher um tecido diferente para o forro, para que vocês possam acompanhar bem direitinho como é feito. Caso você queira fazer do mesmo, não teria problema, pode ser dentro e fora do mesmo tecido. Só que para uma melhor demonstração, eu vou usar uma outra cor para o forro. Na continuidade, nós temos as três peças: a manta, o tecido de forro e o tecido principal, que deverá ser colocado na seguinte ordem. Então, você vai colocar a manta, sobre a manta o tecido de forro e sobre o tecido de forro o tecido principal, de maneira que fique direito do tecido principal com o direito do tecido de forro. Então, você vai colocar desta forma aqui, um sobre o outro. Nesse momento, nós vamos incluir um detalhe no nosso molde. Antes de dar continuidade, nós vamos acrescentar uma marcação aqui, que vai ser onde nós vamos vazar aqui. Vai ter uma abertura aqui, para que a manopla do carro, a gente possa inserir a lixeirinha na manopla do carro. Essa lixeirinha não tem alça, ela vai ser colocada na manopla do carro por aqui. Então, você vai pegar uma tampinha de aproximadamente 7 centímetros, ou uma taça, um copo, o diâmetro de 7 centímetros, tá? Essa distância daqui a aqui tem que ter mais ou menos, acho que 7 centímetros seria o ideal, certo? Então, eu tô usando, no caso, uma de 7 mesmo. Se tiver um meio centímetro a menos, não tem problema. Daqui, nessa parte central aqui, onde está curvo aqui, que nós fizemos essa curvatura aqui, nós vamos marcar no meio 5 centímetros. Então, você marca 5 centímetros aqui. Tá marcado o meio aqui, ó. A partir dessa linha dos 5 centímetros, você vai colocar essa tampinha aqui na parte central, né? E vai desenhá-la aqui.
certo? E aqui nós vamos recortar, retirar essa parte do miolo aqui. Para ficar mais fácil o recorte, eu dobro ao meio e recorto a meia lua aqui, ó. Fica bem mais fácil e mais correto o corte. Você pode adquirir essa tesourinha de precisão. E ela é curva, ela é muito boa para fazer alguns trabalhos. Aqui em Curitiba você pode encontrar na Nodari, no Armarinhos Nodari. Então aqui você vai, corta aqui. Certo? Ficou bem bonitinho. Então está feito o seu molde da lixeirinha. Agora você dobra. Na minha dobra aqui eu vi que ficou muito comprido, certo? O que eu posso fazer? Reduzir um pouco essa dobra. Diminuir um pouco a altura, né? Fazer com que fique aqui, ó. Fica mais de acordo. A gente tem que estar habilitada na costura para os imprevistos. Sempre, não digo sempre, mas uma hora ou outra acontece. Você está fazendo um molde, você tem que dar uma repensada, remodelar um pouquinho. Então, aqui ficou mais ou menos um dedinho, 1 centímetro aqui. Se eu quero baixar mais, eu venho e baixo um pouco mais, certo? Eu acho recomendável baixar um pouquinho mais. Então, eu vou baixar um pouco mais. Você tem que saber que pode acontecer imprevistos, que às vezes as coisas não vão ficar muito de acordo e você tem que estar preparado para remodelar o seu molde, fazer de novo caso seja necessário, para que a coisa toda fique perfeitinha, o máximo possível, né? De bem feito aí. Então, aqui está o nosso molde. Dei uma ajeitada, uma remodeladinha aqui na altura, tudo certinho. Agora sim, vamos utilizar nosso molde, mais uma vez. Então, lembre-se, a manta, o tecido de forro e o tecido principal, direito com direito aqui, ó, sobre o forro. Você vai posicionar o seu molde sobre essas 3 peças. Tá difícil de posicionar? Alfineta aqui a volta, né? Coloca peso, porque a cartolina é mais rígida, né? Então, cria uma resistência aí. Mas aqui vai dar tudo bem. Então, coloquei sobre as 3 peças. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar um lápis ou um giz, ou até mesmo uma caneta que não borre, né? Que faça uma marcação bem feita aqui, ó. E vou fazer aqui, por dentro desse círculo, essa marcação. Bem feitinha. Olha como ficou, tá marcado. Será esta marcação que a gente vai seguir para fazer a primeira costura da lixeirinha. Primeira costura, nós vamos passar uma costura sobre esta linha, sobre este círculo. Dando mais uma vez, para que não haja erro, a ordem é a manta, o tecido de forro, com o direito dele para cima, e o tecido externo com o direito dele para baixo. Vai ficar um sobre o outro. Então, nós temos o nosso sanduíche de materiais aqui. Agora, a costura. Agora, vamos à parte da costura. Como você vai costurar essa parte que é circular? Talvez a explicação mais lógica e menos... mais lógica seria assim, eu não vou costurar como se fosse um círculo. Eu não vou costurar girando essa peça, é isso. Eu vou costurar de maneira que a parte que eu tô costurando sempre se apresente de maneira reta pra mim. Isso é treino, tá? Então, eu vou colocar uma linha um pouquinho mais escura aqui, tá? A gente vai, pra vocês verem depois como fica. Então, aqui a gente vai começar a nossa costura. Então, o que eu faço? Eu dou uns 5, 6 pontinhos, levanto o pezinho e dou uma giradinha.
mais 5, 6 pontinhos. É um processo que tem que ser lento para você conseguir fazer o mais perfeito possível. Porque se você continuar girando, esse tecido aqui começa a enrugar. Então, não é feito dessa forma. A forma correta, deixa eu mostrar um pouquinho melhor, é assim. Você levanta o pé da máquina, o calcador, né? O calcador aqui, ó, e ele vai ficar livre. A agulha tem que estar baixada. E você vai um pouquinho mais e devagarinho você vai conseguindo que esse círculo vai se formando através da costura, certo? Então, você vai aqui, ó, essa parte comprida do seu trabalho, você pode enrolar. É um exercício de paciência. Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficando certinho. Então, observe como eu vou parando, deixo a agulha como marcador, né? Ela fixa o pano e vou acelerando de pouquinho. Claro que a tendência nossa é fazer um zerinho, como se estivesse com o carro, mas não dá para acelerar nesse caso aqui, que vai ficar disforme. Então, você vai posicionando o tecido de maneira que ele fique retinho para você. Vamos dizer assim, ó, nessa linha aqui. Cheguei, passa uns pontinhos por cima da onde você tinha começado, do início, né? E pode retirar o trabalho. Opa, prendeu aqui. Ó, observa como que ele ficou o mais próximo do redondinho possível, tá? Então, você sempre... É interessante você, antes de fazer o seu trabalho final, vamos dizer que você vai fazer a primeira peça agora, você fazer esse traçado nos tecidos aí e tentar fazer o círculo cada vez mais perfeitinho. Essa é uma pergunta que as alunas fazem para mim. Como que eu costuro certinho um círculo? Então, é dessa forma. Uma vez costurado, a gente vai ter que abrir isso aqui. Então, de novo, vou mostrar a posição que ficaram os tecidos. A manta, o tecido de forro e o tecido externo. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai cortar aqui. Para cortar, facilitar, eu vou dobrar aqui ao meio, né? Dou um piquezinho assim, com a tesourinha. Faço um buraquinho aqui e vou recortar toda a volta. Venho aqui por dentro da costura, ó. E vou recortar aqui. Opa, saí do foco. Aqui, ó. Então, você vai recortando na beiradinha, cuidado para não cortar a costura, né, que você fez, tá? E assim a gente vai fazer a volta toda. Observe que eu cortei bem justinho aqui. Se você não sente segurança em cortar tão justinho, deixou um pouquinho mais largo, após a costura, e mesmo no justinho, você dá uns piques aqui, ó, para que esse círculo ele se molde mais fácil, tá? Então, você dá uns piquezinhos toda a volta, cuidado com a costura, tá? Cuidadinho com a costura ali, não pode pegar na costura. Pode dar um espacinho de meio centímetro entre um pique e outro, né? Então, você vai fazer uma coisa um trabalho bem delicadinho. Por isso que eu falo dessa tesourinha, ela é muito boa. Tem na internet também, é conhecida como tesourinha de precisão. Aqui eu já me afastei um pouco, deixei um pouco mais larguinho, propositadamente, para vocês poderem ter a opção. Ou corta bem justinho, talvez nem precise dar os piques, ou corte um pouquinho mais larguinho e dê os piques aqui nesse caso. Feito isso, o que você vai fazer?
você vai pegar o tecido principal aqui, ó, recolher ele e passar aqui por dentro, todo ele. Vai ficar meio esquisito aqui, tudo mais, mas não tem problema, a gente vai dar um jeitinho. Passou ele, a primeira coisa que você faz, ó, com a sua mão, sem uso de ferro nem nada, você vai dar uma ajeitada nele aqui, ó. Você vai passando os dedos aqui, ó, pressionando, para ele ficar o máximo de ajeitadinho que ele puder aqui nessa volta, tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Vai fazer manualmente aqui, ó. Tá? Depois a gente vai ajeitar com o ferro pelo outro lado, ó. Olha como ele ficou. Feito isso, você vai virar para esse lado e agora sim você vem com o ferro e antes do ferro também você passa a mão aqui, dá uma ajeitadinha para deixar ele bem esticadinho, sem muita ruga, tá? Então, agora a gente vai passar esse conjunto de tecidos aqui. Com a manta R1 ele fica melhor, porque ou a R2 também, ele adere melhor. Porém, na hora de colocar o viés, pode ser mais firme, mais rígido, mais grossinho assim. Pode dar um pouquinho mais de trabalho para você. Eu gosto muito de fazer trabalhos com o nylon dublado. Acho que fica bem bacana, assim, ele fica delicado. Então, agora você vai passar o ferro. Uma vez que tá esticadinho aqui, você passa bem passadinho o ferro aqui, ó. E passa em movimentos circulares. Não faz assim. Sempre vai ajeitando ele aqui, ó. O tecido vai se moldando, vai jogando o tecido pra fora. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Ele dá um melhor acabamento, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Ele fica praticamente perfeitinho. E o segredo também está na costura. Quanto mais vagarosamente você fizer essa costura, com atenção e cuidado ali naquelas partes, faz 5 pontinhos, dá uma viradinha, né? Treina num tecido à parte, é muito importante. Faz um jogo como esse tá aqui e treina nesse jogo antes de fazer o seu trabalho final, que talvez você vá presentear alguém ou vender, né? Então, é sempre bom é um estudo, tudo na vida é aprimoramento. Então, seja o que for que você estiver fazendo, tenha esse cuidado de se aprimorar no seu trabalho. Não importa o que você estiver fazendo, seja um trabalho simples, complexo, o aprimoramento é fundamental para que a gente se desenvolva, até mesmo como pessoa. O importante é para tomar um cuidado com o ferro na hora que a gente estiver assentando os tecidos. Por quê? Se você estiver usando nylon dublado e até mesmo a manta, geralmente elas têm cola. Eu dei uma encostadinha aqui no nylon dublado e ele vem com essa película que parece um TNT, olha. Ele gruda um pouquinho no tecido, é normal, mas se grudar no ferro complica. A gente tem que limpar o ferro, tal, e pode queimar, danificar o seu trabalho. Então, uma temperatura não muito alta e cuidado para não pegar a ponta do ferro nessa parte da espuma do nylon dublado. Agora, o que a gente faz? Nesse caso aqui, eu vou fazer um matelassé. Vou passar umas costuras aqui para prender esse conjunto de tecidos aqui. Se você não quer passar matelassé, você passa uma costurinha aqui, ó, em toda a volta dele, bem no cantinho. Eu vou dar uma passadinha no matelassé, passar o matelassé e vou passar uma costurinha em volta para que vocês possam ver como é feito. E também é aconselhável, se você não tem muita prática, esse jogo de tecido aqui, alfinetar, né, toda a volta ou até mesmo alinhavar toda a volta, porque te dá mais segurança para você fazer o trabalho. Então, primeiro eu vou matelassar. Então, vamos ao matelassé. Posicionei tudo bem direitinho aqui, um sobre o outro. Note que às vezes dá uma diferencinha,
Mas depois do trabalho matelaçado ou costurado em torno dele, a gente vai dar mais uma alinhada nessa peça, deixar tudo certinho para poder finalizar. Então, aqui eu vou passar uma matelacinho, ó. Só vou passar umas costuras retas mesmo, para prender ele, certo? Se não fosse matelaçado e eu quisesse fazer só uma costurinha em volta, como eu faria? Dessa forma, estando tudo bem alinhado aqui, os tecidos, eu vou pegar aqui, ó, colocar bem na pontinha. Se você tá costurando numa máquina doméstica, eu aconselho você assim, geralmente a máquina doméstica tem 3 regulagens de agulha. Se for uma máquina muito antiga, você vai ter que colocar o pezinho na pontinha mesmo, a sapatinha da máquina. Senão, você vai ter que, você posiciona sobre o tecido e joga a tua agulha toda para a direita. Na máquina industrial, eu já vou fazer direto aqui, já vou colocar bem no cantinho e vou costurar. Só que não vai aparecer a costura porque minha máquina desenfiou. Mas eu vou costurar toda a volta e volto para mostrar para vocês. Então, chegou o momento de matelaçar a peça. Você tem que verificar se tá tudo bem alinhadinho, o forro com o tecido principal e a manta. Deixa tudo alinhado. E vamos passar as costuras. Eu vou matelaçar e depois eu vou passar a costurinha em volta para que vocês possam ver. No caso, eu optei por matelaçar. Se você não quiser, tudo bem. Só aconselho dar uma alinhavada que fica mais fácil para trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou matelaçar de vez em quando. Eu vou fazer um matelacê muito longo, extenso. Aqui eu já passei na costura, né? Eu tô escolhendo passar nas listinhas que existem por aí. De tanto em tanto eu vou passar uma costura numa listinha. Aqui para vocês observarem, né, como eu fiz a costura toda a volta. Aqui eu deixei nessa parte aqui um pouquinho mais larguinho, mas aqui, ó, em torno do trabalho aqui, bem na beiradinha eu costurei mesmo, tá? Aqui pode ver que tem um excedente de tecido, eu ainda vou tirar, vou recortar para não ter isso. Então, é interessante você fazer esse acabamento antes de finalizar a peça, porque nós vamos finalizar com viés. Então, fica seguro para você trabalhar do que peças soltas, né? Se você não fizer essa costura e quiser só trabalhar com alinhavo para depois retirar também, mas eu acho recomendável fazer assim, tá? Então, fica dentro da minha experiência, eu já prefiro, tenho essa opção, né, que eu costuro a volta toda. Então, tá aqui a nossa lixeirinha, ó. Ela não é tão curtinha, ela é bem compridinha. E aqui, ó, aqui vai ser passar na manopla do carro, tá? Agora, nós vamos à parte final da nossa lixeirinha. Agora, nós vamos para a parte final da nossa lixeirinha. Nós vamos colocar um acabamento aqui, nessa parte aqui, tá? Então, a gente vai fazer esse acabamento com viés. Eu tô usando um viés de cor que, na verdade, não faz um composê legal, mas é para que vocês possam ver as costuras. A gente recomenda sempre trabalhar tom sobre tom. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui é a nossa lixeirinha, nossa peça, que a gente vai dobrar. E pode-se dizer que ela, né, é isso aqui. Aqui é onde vai ser introduzido o lixinho, a garrafinha. Aqui, a abertura para a manopla do carro. Você pode deixar essa parte mais curtinha, né, mais longa. Você pode dar uma analisada e ver o que gostaria. Então, para finalizar essa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar do lado avesso, vamos abrir essa parte aqui do viés, tá vendo aqui, ó? Geralmente, inclusive, ele tem assim, uma parte mais larga e uma parte mais estreita, essa dobrinha aqui, ó. Tá?
Então, eu vou pegar essa partezinha que é mais larguinha, vou abrir e colocar aqui, ó. Você pode alfinetar, pode alinhavar, né? E pode fazer um treinamento também de costurar sem alfinetes e alinhavos. Então, a gente vai colocar aqui, não vou fazer nenhum acabamento aqui, nem nessa parte aqui, somente colocar o alinhavo, o viés, desculpe. E aqui, ó, nessa parte aqui, aonde tá esse vincado aqui, ó, onde tem esse vinco, você vai passar a costura exatamente aqui. É bom dar uma arrematadinha, né? E vai passar a costura nesse vinco aqui. Terminei, vou retirar. Ficou dessa forma aqui. Feito isso, você vai jogar isto para frente. Então, passou a costura aqui no vinco, dobra aqui. Bem juntinho ao excesso de tecidinho que tem ali. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Passa o dedinho, pode passar o ferro também. Ele molda, já é uma peça feita para se moldar, né? Então, com o calor da própria mão, né? A gente consegue moldá-lo aqui. Vou cortar esse excesso. E vou passar uma costura aqui, na pontinha. Se você tem máquina eletrônica com um pontinho decorativo, você também pode passar um pontinho decorativo que pegue aqui no tecido, fica bonitinho também. No caso, eu vou passar uma costura reta. Eu gosto muito das linhas retas aí para trabalho, tá? Então, até em termos de produção, né? Mas tem alguns trabalhos que realmente pedem uma decoração a mais. Então, aqui eu vou passar a costura ali. Vou ver se eu consigo focar um pouquinho mais. Bem aqui, ó. Tá na pontinha. Tá? Então, ficou, ó. Fiz em outra cor para contrastar. Não precisa ser tão na pontinha, que eu tenho bastante prática, eu consigo fazer. Isso tudo é treinamento, como eu digo, é repetição, né? Pra gente conseguir repetição. Tá? Então, ficou bem bonitinho, ó. Internamente e externamente. Eu prefiro fazer o acabamento sempre do lado externo. Feito esse acabamento, o que você vai fazer agora? Você dobra, vai colocar a peça na posição que gostaria e aqui você vai passar uma costura de segurança. Aqui e aqui. Você arremata aqui, vem e passa essa costura aqui. A lixeirinha vai ficar como se estivesse pronta. Então, eu passei uma costurinha aqui e outra aqui. Ela está como se pronta estivesse. Agora, nós vamos para a parte realmente final, porque nós vamos colocar o viés daqui para cá toda a volta. E assim a gente finaliza a peça. Agora nós vamos para a parte final, nós vamos colocar o viés na nossa peça. Ele tá prontinho aqui. Nós vamos colocar o acabamento em volta, certo? O que a gente vai fazer? Vamos pegar, virar assim, ó. Essa é a parte de trás do nosso trabalho, certo? Então, nós vamos começar pelo lado direito, que tá à sua direita aqui. Eu não cortei o rolo de viés, eu deixei a peça no rolo aqui, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui,
vou dobrar aqui, fazer uma marcação dobradinha aqui. Dobrei, vou fazer um ângulozinho de 45 com essa pontinha aqui, até onde eu dobrei. Vou virar aqui, tá? Vou colocar aqui o final da nossa lixeirinha, é o início da nossa peça, da colocação do nosso viés, certo? Existem várias maneiras de colocar o viés. Você pode pesquisar, na internet tem várias maneiras. Penso eu ser, para essa peça, esta forma que eu desenvolvi. Então, mas assim, às vezes você tem outras habilidades que pode até contribuir com o videozinho e colocar pra gente ir aprendendo, porque cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem uma didática, uma maneira, né? E a gente pode explorar isso aí. A mesma peça tem várias maneiras de ser feita e várias maneiras de ser finalizada. Então, essa é uma delas, tá? Coloquei dessa forma. Então, aqui eu vou colocar e venho costurando e vou dando a toda a volta aqui, costurando esse viés dessa forma. Então, aqui eu vou colocar na máquina, vou pelo vinco, né, do viés aqui, como eu havia comentado com vocês. Deixa eu ver se eu consigo focalizar um pouco melhor, para que vocês possam ver. E aqui eu vou fazendo, começo, né, arremato e venho fazendo a costura aqui. Note que eu tô indo devagar, colocando rente aqui ao tecido, né, o viés. E assim eu vou proceder durante todo o trajeto da peça, tá? Aqui na curvinha você vai devagarinho, ó, como eu ensinei nessa parte aqui, né, na parte redondinha ali. Vem vindo, deixa a agulha embaixo, vai ajeitando a peça. Vem vindo, deixa a agulha embaixo, vai ajeitando a peça, de maneira que a peça sempre fique retinha para você. Fica bem bonitinho e bem acabado o trabalho, tá? E assim nós vamos proceder. Na outra voltinha ali também. E vamos fazer assim até o final. O viés foi colocado, a primeira parte ficou dessa forma aqui. Então, você começa aqui, vai passando a costura, toda a volta e termina aqui. Agora é a vez do nosso amigo ferro. Nós vamos jogar esse viés para fora, aqui, ó, em movimentos circulares. Você pode... Opa, meu ferro tá um pouco sujo daquela queimadinha que eu dei no nylon dublado. Então, aqui, ó, o viés foi colocado. Então, vamos revisar. Dessa forma, né? Passei a costura em toda a volta aqui. Ele fica dessa forma aqui. Agora, nós vamos jogar ele para fora, no caso, aqui, ó. Você pode ir ajeitando com a mão, primeiro, e depois a gente vai com o ferro. Então, você vai jogar e moldando aqui. Você vai dando forma, né, ao trabalho. Então, aqui você vai virar, ele vai vir pra frente aqui, ó. Tá? E aqui você vai ajeitando
trazendo para trás e ajeitando na costura de maneira que ele fique com a mesma distância aqui. Então, você vai colocando aqui, ajeitando, ó, a costura tá aqui para dentro, você vai aproximando ele da parte recortada ali e ele vai moldando a peça. Justamente o nome é viés porque ele é uma peça, um tecido cortado no sentido enviesado. Se você observar, né, a trama do tecido, ela é enviesada, é na diagonal, ó, são diagonais. Então ele se molda mais facilmente. Para uma peça como essa, o viés comprado pronto, que é esse aqui, é mais indicado, ele é engomadinho, ele fica bem mais fácil de você trabalhar. Então, feito isso, você vai dar uma ajeitadinha aqui no final, você vem com o ferro, né? E vai com movimentos circulares, porque ele se adequa melhor o tecido aqui. Você vai ajeitando aqui, ó. Se tiver um ferrinho, aquele mini ferro, até melhor. Esse ferro é meio grande para isso. Então, ele é mais delicado, o mini ferro, né? Para alguns trabalhos. Opa, aqui tem uma viradinha do tecido aqui, ó. Eu não quero deixar escuro. Vou ajeitar aqui. Porque esse viés é mais clarinho, eu já coloquei assim para que vocês possam visualizar o trabalho, né, como é feito, com mais riqueza de detalhes, assim fica melhor. Então, aquela pontinha que nós dobramos, você ajeita aqui para dentro, né, dá uma ajeitadinha e passa bem. Ele não vai ficar fixado aqui no lugar, mas ele está moldado de maneira que facilita a próxima costura, a costura final, tá? Então, passe bem, deixe bem ajeitadinho, bem bonitinha a peça, para ter um bom acabamento. Agora, nós vamos para a costura final. É interessante também você alinhavar aqui. Ele fica bem perfeitinho o trabalho na hora de passar a costura, tá? Minhas alunas não gostam nem de ouvir a palavra alinhava, mas é um acabamento muito interessante. Ele dá uma estrutura para que você costure com segurança. O alinhavo é bem importante na costura. Eu alinhavei minha peça, alinhavei com fio de seda. É bem interessante. Fica bem mais fácil na hora de retirar. Agora, nós vamos para a última costura, que vai ser passada aqui, ó, nessa parte aqui. Agora, vamos para a parte final. Se você tá na máquina doméstica, coloca o pezinho da máquina bem aqui e desloca a sua agulha para a esquerda. Como eu tô na máquina industrial, eu coloquei bem na pontinha aqui e começo a fazer a costura toda a volta. Como a minha peça foi alinhavada, eu vou trabalhar com uma maior tranquilidade, eu prefiro do que um monte de alfinete, clipes, coisa e tal. Mas isso é de cada um, né? Eu sempre prefiro alinhavar que as peças que você está trabalhando ficam melhores posicionadas, o acabamento fica mais perfeitinho. Então, vamos lá. Dei um retrocesso e olha como a gente trabalha com um pouco mais de segurança quando a gente alinhava. Aqui também você vem cuidando, né? Fixa a agulha, vai girando aqui, ó. Vai girando, vai devagarinho. Arremata no final.
Olha só como ficou bonitinho. Observe que aqui eu dei uma escapadinha. Vou entrar aqui de novo e sair com a costura aqui, porque ela ficou pra dentro, tá? Eu fiz um pouco correndinho ali, né? Então, tem que ser devagar mesmo, tá? Agora é só tirar os alinhavos e a peça tá prontinha. E com essa costurinha, finalizamos a nossa peça. É evidente, né, que se a gente tivesse utilizado, no caso eu tivesse utilizado a linha da mesma cor no viés, certos errinhos aqui, ó, de costura ficariam imperceptíveis. Só que para ensino eu tenho que fazer dessa cor, uma cor que destaque, para que vocês consigam ver aonde foi realizada a costura. Mas está feita a nossa pecinha, espero que gostem, que tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato através do meu WhatsApp, né? 41996491295. Se tiver alguma dúvida, eu respondo via WhatsApp, tá bom?